Bom dia, pessoal do primeiro ano, ou boa tarde, né? Dependendo do horário que você esteja vendo essa aula. Tudo bem com vocês? Essas aulas que eu estou enviando para vocês, que eu estou gravando agora, alguns alunos já viram, mas nem todos, visto que as turmas estavam divididas, né? Agora estamos todos unidos devido à quarentena. Bem, eu vou enviar essa aula, estados físicos da matéria, e vou enviar a aula de vidrarias, tá? Vou tentar gravar as duas agora. Se eu não conseguir, eu explico vidrarias na volta, quando a gente voltar para a escola ou numa próxima aula. Mas já vou enviar os dois slides e qualquer dúvida falem comigo no privado, tá certo? Vamos estudar um pouco logo de estados físicos da matéria. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Estados físicos da matéria. Como o próprio nome diz, a parte física, as mudanças de estado da matéria. Estou mostrando aqui um cubinho de gelo, desculpem, ó, estou mostrando um cubinho de gelo, mas não é só a água que vai mudar de estado não, tá certo? Vocês levam mais em conta a água, mas não só a água, qualquer ferro, qualquer metal, os gases, todos eles são matéria e todos eles sofrem mudanças de estados físicos. Concordam comigo? Então, mudanças de estados físicos da matéria, não é mudança de estados físicos só da água não, ok? Ó, primeiro, a gente sabe que quais são os três estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso ou vapor. O primeiro estado é o sólido. No estado sólido, ó, eu coloquei esse esqueminha aqui, ó, as partículas estão bastante organizadas, ó, um alto grau de organização. E eles contêm a energia cinética. Cinética lá da física quer dizer energia de movimento. Eles se movimentam muito pouco, desculpem, tá, gente? Isso aqui aparece, mas é do meu programa de gravação, mas não se preocupe não, vamos continuar. Então, a energia cinética baixíssima. Se movimentam, mas muito pouco mesmo, tá? Pouco ou nenhum movimento. Tem a alta força de atração e o espaço entre eles é bem pequeno, tá? Forma um retículo cristalino, que é o maior grau de organização que a matéria pode ter, só no estado sólido, ok? No estado líquido, as partículas estão menos organizadas que no sólido, claro. Eles têm energia cinética maior, ou seja, a energia de movimento, a água se movimenta bem mais que o sólido. A água não, o líquido, né? O líquido se movimenta bem mais que o sólido, tá? Então, quando um líquido é colocado num recipiente, por exemplo, eu passar para outro recipiente, ele vai se moldar àquele recipiente que ele está, por ter maior fluidez. Desculpem. A força de atração já é bem menor do que no sólido, tá? Enquanto no sólido eles estão fortemente atraídos, aqui a atração é um pouco menor. Tem movimento bem maior do que no sólido. E lógico que não forma um retículo cristalino, tá certo? Já na fase gasosa, ou no estado gasoso ou vapor, eles têm altíssima energia cinética. É energia de movimentação altíssima. Eles se movimentam constantemente. Ó. Um movimento muito grande. Tem a baixíssima atração. E eles ficam distantes uma das outras. Ó. As moléculas de gases ficam muito distantes umas das outras. Tanto é que a gente está olhando aqui, ó. Estou olhando aqui ao meu redor, tem ar aqui, mas eu não consigo enxergar pela distância dessas partículas, tá certo? Sem retículo cristalino, obviamente, e eles têm um maior grau de entropia. Entropia, para quem não sabe, é desordem, tá? Então, o maior grau de entropia é no estado gasoso, ok? Desculpem. Eu coloquei essa tabela aqui, ó, levando em conta a forma que esses estados vão ter, o volume e a compressibilidade. No sólido, enquanto a forma ele tem a forma própria. Como assim, professor, forma própria? Se eu pego, por exemplo, um cubo de gelo, ele tem o formato de um cubo de gelo, de um cubo, né? Se eu pegar o cubo de gelo e colocar num copo, ele vai assumir a forma do copo? Não, vai continuar com aquela forma quadradinha dele. Se eu jogo esse cubo de gelo num prato, ele vai mudar a forma do cubo de gelo? Não. Já no estado líquido, depende do recipiente que o contém.
Se eu pego, vamos tomar por exemplo a água. Se eu pegar a água, coloco num copo, ela vai tomar o formato do copo. Se eu tiro aquela água e coloco ela num cilindro, ela vai tomar o formato do cilindro. Se eu coloco ela numa espiral, ela vai tomar o formato da espiral. Desculpem. Mesma coisa no estado gasoso, depende do recipiente. Ele vai tomar a forma do recipiente que o contém. Quanto ao volume, mesma coisa. O volume do sólido ele é constante. Vamos tomar, por exemplo, aquele cubinho de gelo. Se eu pego um cubo de gelo, é que ele tem um volume determinado já, daquele espacinho que ele ocupa. Se eu coloco ele num grande recipiente, ele vai ocupar aquele espaço do recipiente? Não, ele vai continuar tendo aquele mesmo volume de cubo de gelo. Já o líquido também, ó, o líquido também, se eu pego 100 ml, digamos, de água, que está em um copo, pego esse ml e coloco em um prato, vai aumentar esse espaço de 100 ml? Não, vai continuar sendo 100 ml de água, do líquido, no caso aqui a água. E o gás, é aqui que os alunos se enrolam. Enquanto aqui o sólido e o líquido têm volume constante, o gás, ó, ele ocupa o volume de qualquer recipiente que o contém. Desculpem. Se eu pego um frasquinho pequeno de 1 litro, de 100 ml, e tem um gás preso ali dentro, retiro aquela mesma quantidade de gás e coloco no recipiente de 1 litro, ele vai ocupar o recipiente de 1 litro. Se eu tenho um recipiente de 10 litros, ele vai ocupar o recipiente de 10 litros, porque os gases se expandem infinitamente e eles ocupam o volume de todos os recipientes que o contém, tá? Se eu abrir daquele recipiente e soltar ele no meio ambiente, ele ocupa toda a atmosfera. Os gases não têm limite de expansão, tá certo? E quanto à compressibilidade, o que é compressibilidade, professor? Compressibilidade é o grau de deformação que o estado aguenta. Se eu, por exemplo, coloco em uma seringa, eu fiz até esse exemplo na sala de aula, aqui está difícil mostrar. Eu pego uma seringa e coloco uma pedrinha dentro. Se eu tentar empurrar o êmbolo ali, que é aquela coisa que a gente aperta, ele não vai se mexer. Baixíssima a compressibilidade do estado sólido. Quando eu pego um líquido, vamos tomar por exemplo a água, coloco numa seringa e pressiono, ela vai já um pouquinho, ela tem a compressibilidade baixa, mas ela consegue se movimentar. E se eu pegar uma seringa e puxar ela com ar, colocar na pontinha do dedo e pressionar, vocês podem fazer até isso em casa. Na medida que você pressiona, o gás vai se deformar até quase o final, ó. Vai ficar bem pouquinho ali, comprimido o ar ali. Então o estado gasoso é o que tem mais alta compressibilidade, tá? Tanto que eles conseguem comprimir grandes quantidades de gás em alguns cilindros, tá certo? Como o cilindro de oxigênio, o nosso botijão de gás de casa, tá certo? Ó, mudanças de estado físico. Eu desenhei isso aqui no quadro, na sala de aula. Quem não foi para aula tá vendo aqui agora, tá? Nós temos aqui os 3 estados: sólido, líquido e gás, ou gasoso ou vapor. Desculpem aqui. Então a gente tem quando a matéria sai do sólido para o líquido, recebe o nome de fusão, tá vendo? O gelo, por exemplo, se a gente deixar o gelo fora da geladeira, ele começa a derreter, a gente chama isso de fusão. Quando a gente pega um metal e aquece ele a uma alta temperatura, ele se funde. Então ocorre a fusão do metal ali. Então quando o sólido passa para o líquido, não só a água, tá? Como qualquer matéria passa do sólido para o líquido, se chama de fusão. Quando a matéria passa do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização, certo? E existem alguns nomes diferentes. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Já quando o estado gasoso passa para líquido, voltando aqui, ó, a gente chama isso de liquefação ou condensação. Desculpem, mas por que tem 2 nomes? A gente vai ver já já, tá? E quando passa do líquido para o sólido, ocorre a solidificação. Quando uma matéria passa diretamente do sólido para o estado gasoso, a gente chama isso de sublimação, tá? Aqui não está mostrando sublimação para os 2 lados. Alguns autores consideram do sólido para o gás sublimação e do gás para o sólido ressublimação, ok? Eu prefiro isso, ressublimação do gás
para o sólido, ok? Vamos falar agora aqui sobre as nomenclaturas de vaporização. Temos aqui, ó, aqui tem o nome evaporização, mas está errado, é evaporação. Evaporação é aquele processo natural. Se, por exemplo, você coloca uma vasilha com água, está numa determinada altura aquela água, um sol quente, lá no seu quintal. No finalzinho da tarde você vai lá dar uma olhadinha, desculpem aqui, você vai ver que a água já diminuiu bastante. Por quê? Aquela água ali evaporou. É um processo natural e lento. Já quando você aquece a água até 100 graus Celsius, ela entra em ebulição. Esse aqui é um processo brusco de passagem do líquido para o gás, tá certo? Chamado de ebulição. E ainda tem outro que não está aqui nessa figura, chamado de calefação, que é a passagem brusquíssima do líquido para o gasoso. Quando vocês, por exemplo, pegam uma panela que vocês acabaram de tirar do fogo e sua mãe coloca lá para lavar, coloca na água, faz aquele barulho, aquilo ali é a calefação, é a passagem instantânea. Se você pegar uma chapa de ferro bem quente e pingar umas gotinhas de água, você vai ver que aquela água evapora instantaneamente. Passa do líquido para o gasoso rapidamente, tá certo? Então, vaporização pode se dividir em evaporação, ebulição e calefação. Mais pra frente tem esses nomes. E esse nomezinho aqui, professor, do gás para o líquido, liquefação ou condensação. Por que tem dois nomes? Bem, existe a diferença entre gás e vapor, tá? Vocês têm que botar isso na cabeça, vai. Gás é toda, digamos, partícula ou molécula que na temperatura ambiente, por exemplo, 25 graus, ele já se encontra como gás. Como assim, professor? Por exemplo, o oxigênio que a gente está respirando, o nitrogênio, o gás carbônico que a gente está expirando, eles já são gases nessa temperatura. Então, eles são gases, digamos, verdadeiros. Tá? O gás do botijão de gás, o gás butano, o gás metano, são gases na temperatura ambiente. Então, quando esses gases são gases na temperatura ambiente, são submetidos a uma pressão e ao resfriamento, e eles voltam a ser líquido, e eles se tornam líquidos, ocorre um processo de liquefação, certo? E o que é vapor, professor? Você falou gás e vapor. Vapor é toda aquela substância ou partícula ou molécula que na temperatura ambiente ele não está no estado gasoso. Ele se encontra no líquido ou no sólido. Por exemplo, a água. A água na temperatura ambiente está líquida. Então, se a gente aquece ela até 100 graus ou mais, ela evapora e se torna o vapor de água, o vapor. Então, esse vapor, quando ele volta para o estágio líquido, ele sofre um processo de condensação. É o que acontece com as nuvens, por exemplo. As nuvens são resultado da evaporação da água dos mares, da transpiração das árvores, da nossa transpiração dos animais. Desculpem, toda essa água sobe para a atmosfera. Quando chega numa determinada altitude, eles condensam. O vapor de água condensa, forma as nuvens. Quando as nuvens estão bem carregadas, elas precipitam na forma de chuva. Então, quando um gás se torna líquido, é a liquefação. Quando um vapor se torna líquido, é condensação. Tá certo? Exemplos. Vamos ver nos próximos slides. Um exemplo de cada um. Eu coloquei para vocês, tá? Em imagens. Um exemplo de fusão do sólido para o líquido. Um exemplo é o gelo derretendo. Tá? A água, o gelo, quando a gente tira da geladeira, o ponto de fusão dele é 0 graus Celsius. Então, a 0 graus começa a se fundir o gelo. Então, ali vai tendo gelo e água, a temperatura vai aumentando até que se torne totalmente líquido. Mas o ponto de fusão é 0 graus Celsius, tá? Vaporização ou ebulição, no caso aqui, né? É a passagem do líquido para gasoso. Eu coloquei um exemplo aqui, ebulição da panela com a água fervendo. Existe ainda, coloquei esses 3 exemplos aqui, daqueles que eu falei para vocês, exemplos de vaporização.
Calefação, que é aquela passagem brusca. Uma chapa quente, umas gotinhas de água, que eu coloquei um ferro. Ebulição, a água fervendo. E evaporação, as árvores, a água, tá certo? Evaporando para a atmosfera, tá certo? Sublimação. Quem aqui, a avó, a mãe, tem aquelas pedrinhas brancas no guarda-roupa que evitam traça, chamada de naftalina. Elas estão no estado sólido aqui, ó. Aí você vê ela desse tamanho. Quando você vai olhar novamente, estão bem pequenininhas. O que aconteceu ali? É mágica? Não. Está acontecendo o processo, desculpem, está acontecendo o processo de sublimação, ó. Aquele sólido está se transformando em gás, certo? Então, passagem do sólido diretamente para o gasoso é sublimação. E do gasoso para o sólido, ressublimação, ok? Condensação ou liquefação. Nesse caso aqui, ó, da panela, quando a gente tampa uma panela, que a gente coloca a água para ferver e tampa, aquele vapor de água está subindo, está entrando em contato com a superfície fria da tampa e está se condensando. No caso, esse processo aqui está acontecendo a condensação, que é o gás, no caso aqui o vapor de água voltando a ser líquido. Um outro exemplo disso seria uma garrafa de refrigerante que a gente coloca na geladeira. O gás da geladeira, quando entra em contato, quando a garrafa se resfria, ele volta a ser líquido instantaneamente e fica suadinho ali a garrafa. É um processo de condensação, tá certo? Um exemplo de liquefação, o gás de cozinha. Submetido a altas pressões, onde eles vão vasilhar o gás no botijão de gás. Então eles colocam o gás butano, o gás metano ali dentro a alta pressão e ele se torna líquido. Um processo chamado de liquefação, quando o gás se torna líquido, ok? Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó, da evaporação das águas do oceano, da transpiração das árvores. Elas sobem para a atmosfera, ó, por diferença de pressão. Chega lá em cima, elas se condensam em forma de nuvens. O vento leva para o continente. Quando as nuvens estão supercarregadas, elas se precipitam, tá? A água volta, tá certo? Então isso aqui é um exemplo de condensação, tá certo? De evaporação, tá certo? Esse é um exemplo para vocês. Um exemplo de solidificação, o contrário, a gente coloca água nas caçambinhas no congelador para se tornar gelo, tá? Um líquido para o sólido. Isso aqui todo mundo já conhece. E ressublimação, aqui eu não coloquei uma imagem, mas um exemplo. Poderia ser a purificação, desculpem aqui, poderia ser a purificação do iodo. O iodo, lá na tabela periódica vocês vão estudar que o iodo é um elemento químico. Quando eles querem purificar o iodo, eles fazem com que eles virem gás, pegam ele do sólido e transformam em gás. Aí eles purificam aquele gás iodo e transformam novamente em sólido, no processo de ressublimação, tá certo? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Como eu falei para você, falei da água lá, por exemplo, do gelo, que ele se funde a 0 graus Celsius. Outras substâncias têm outros pontos de fusão, tá? E também existe o ponto de ebulição, que é quando a matéria ferve, a matéria começa a se transformar em gás. O ponto de fusão e o ponto de ebulição representam a temperatura que uma mistura muda de estado em uma dada pressão. No caso do ponto de fusão, a substância muda do estado sólido para o líquido. Lembra do gelo? O gelo está sólido, desculpem aqui, o gelo está no sólido. Quando chega lá no 0 graus Celsius, na temperatura de uma atmosfera, na pressão de 1 atm, a 0 graus Celsius, o gelo volta a ser líquido. Já o ponto de ebulição refere-se à mudança do estado líquido para o estado gasoso. Como eu coloquei aqui o do gelo, ó. A água do gelo volta a ser líquido no 0 graus Celsius, certo? Sob a pressão de 1 atmosfera. E para a água passar de líquida para vapor, tem que atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Quando a temperatura chega a 100 graus Celsius, o líquido começa a virar vapor de água, certo? Assim, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, gravem o ponto de fusão da água, 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. O que é ponto de fusão? É quando o ponto que o sólido se torna, líquido, tá? No caso da água, 0 graus. E o que é ponto de ebulição? É o ponto que o líquido começa a virar gás.
certo? Esse aqui foi da água, mas existem diversos outros pontos de fusão e pontos de ebulição, tá certo? Eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês, ó, para vocês verem, ó. Por exemplo, o ferro, o ponto de fusão dele é 1535 graus Celsius. Então o ferro só derrete quando chega a 1535. Ele deixa de ser sólido e se torna líquido. O ferro também se torna gás, ó. Mas aí a temperatura é bem elevada, ó, 2800 graus Celsius, para o ferro se transformar em gás. Aqui tem diversos outros elementos, tá certo? Cobre, ouro, água. Tá aqui já tá da água, tá vendo? Ponto de fusão, 0, ponto de ebulição. Do mercúrio, ó. O mercúrio, ó, é o único metal que é líquido, desculpa aqui, é o único metal que é líquido na temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Para ele estar sólido, eles têm que estar abaixo de 39 graus Celsius, certo? Então, ó, quando ele chega a 39 graus Celsius, o mercúrio se torna líquido, certo? E o mercúrio, ele vai virar gás na temperatura de 356 graus Celsius, tá vendo? Olha o oxigênio, o gás oxigênio, ó. Ele só é líquido a menos 219 graus Celsius, certo? E ele só vira gás a menos 182 graus Celsius. Então aqui essas duas tabelas vai ser muito útil para a gente resolver muitas questões, tá? Eu coloquei aqui até uma questão para a gente resolver, para vocês verem como é que resolve uma questão de ponto de fusão e ponto de ebulição. Considere as temperaturas de fusão e de ebulição das substâncias a seguir. Temos a amônia, o sulfeto de hidrogênio, o benzeno, o fluoreto de hidrogênio e o cloro. Temos a temperatura de fusão de cada um. Lembre, temperatura de fusão é quando eles se tornam, saem do sólido para o líquido. A da amônia, menos 78 graus Celsius. Do benzeno, 5,5 graus Celsius. E aqui estamos a temperatura de ebulição, quando eles se tornam gases. Da amônia, menos 33. Do benzeno, 80. Então vamos ver a questão que ele pede. Considere essas substâncias na Antártida. A Antártida, vocês sabem que é o continente mais gelado que temos aqui, junto com o Polo Norte, tá? Mas vamos ver aqui a Antártida. A temperatura lá de menos 35 graus Celsius, tá? Temos também Porto Alegre, aqui no sul do Brasil, a temperatura de 25 graus Celsius. E no deserto do Saara, a temperatura de 55 graus Celsius. Qual o estado que essas substâncias ocupam em cada um desses lugares? Desculpem aqui. Então vamos lá, vamos tirar logo a amônia. A amônia, a temperatura de fusão dela é 78 graus Celsius. Vamos ver aqui na Antártida. Na Antártida está a menos 35 graus Celsius. Então, a amônia, ela só se funde a menos 78. E ela vira gás a menos 33 graus Celsius. Como a gente está aqui a menos 35 graus Celsius, ela não vai entrar em ebulição ainda, tá vendo? Ela está no estado líquido, tá certo? Porque, ó, ela já foi fundida já, ó. A partir de menos 78, menos 77, menos 76, menos 35, certo? Ela está na fase líquida, a amônia. Como aqui ela só vai entrar em ebulição em menos 33, tá certo? Então ela ainda está em ainda está em menos 35 na Antártida, a amônia vai estar na fase líquida, está no estado líquido. O sulfeto, e em Porto Alegre, a amônia vai estar em que fase? A 25 graus Celsius, vai estar em vapor. Se ela já entra em vapor, já entra em gás a menos 33, a 25 é que ela vai estar em vapor mesmo, vai estar em gás. E no deserto do Saara, vapor também é o gás, tá certo? O sulfeto de hidrogênio, a temperatura de fusão dele é menos 86. Então, menos 35 ele já vai estar fundido já vai estar líquido. Mas a temperatura de ebulição dele é menos 60, olhem só. Então, você quer dizer que se ele, em menos 60 ele já é gás, em menos 35 aquele é gás a tempo. Então, quer dizer que o sulfeto de hidrogênio está na Antártida na forma de gás. Em Porto Alegre também na forma de gás. E no deserto do Saara também. E a temperatura é bem alta também nesses dois.
O benzeno, desculpem, o benzeno, ó, ele tem a temperatura de fusão, ele vai ficar líquido a 5,5 graus Celsius, temperatura positiva. Então aqui, ó, na Antártida, ele vai estar ainda no estado sólido. Concorda comigo? Mas vamos ver a temperatura de ebulição dele. Ele só vai entrar em ebulição em 80 graus Celsius. Então vai estar no estado sólido na Antártida. Em Porto Alegre também, ó, só em 80 graus. Vai estar no sólido, vai estar no líquido, vai estar no estado líquido em Porto Alegre, porque ele entra no líquido a 5,5 e em Porto Alegre é 25. E no deserto do Saara também vai estar no líquido, ó, 55 graus Celsius. A partir de 5,5 graus Celsius ele já é líquido. Só que não conseguiu chegar no gasoso, ó, porque 55 nem chegou perto, certo? O fluoreto de hidrogênio na Antártida é menos 83 graus Celsius a sua temperatura de fusão. Na Antártida está em menos, desculpem, vai estar em menos 35. Então ele já vai ter se fundido já vai estar na forma líquida. Porém, ele só vai entrar em ebulição a 20 graus Celsius. Então na Antártida ele vai estar líquido na Antártida. Em Porto Alegre ele já vai ter virado gás, ó, 25 graus Celsius aqui, e ele já entra em gás em 20 graus Celsius. Então o fluoreto de hidrogênio em Porto Alegre já é gás. E no deserto do Saara também já é gás, ok? E assim sucessivamente, pessoal, entenderam? Você pega, ó, a temperatura de fusão, vai comparar aqui, ó, com a temperatura do exercício, vai dar a vocês. E pega a temperatura de ebulição e compara. Assim você vai encontrar o estado que aquele elemento vai estar. Com essas dicas agora você consegue resolver questões desse tipo, tá? E eu vou enviar algumas outras questões parecidas com essa. Desculpem aqui, para vocês resolverem. Tá? Então eu quero que vocês revejam essa aula, pesquisem. A qualquer dúvida podem entrar em contato comigo no privado. Estou enviando também a aula que eu dei em sala de aula, os slides, tá? De vidrarias de laboratório. A gente vai ver pessoalmente as vidrarias na volta para a escola, quando passar a quarentena. A gente vai ter aula de vidrarias pessoalmente lá no laboratório. Por enquanto, eu quero que você responda essas atividades aqui, ó, no caderno, tá? Perguntas e respostas. São pouquinhas, ó, só 5 questões. Essa questão aqui não precisa responder, já que a gente já elucidou aqui no vídeo, tá? Responda essas atividades. Dúvidas, estou online no WhatsApp. Pode entrar em contato comigo, que eu tiro a dúvida de vocês, tá certo? Então, muito obrigado. Fique com Deus, tá? E até a próxima. Tchau, gente.